Eu acabei de passar mais ou menos as últimas 5 horas arrumando o meu quarto, então se eu não parecer muito alto astral nesse vídeo, é porque eu tô cansada. Mas apesar de não parecer, eu estou muito animada para poder gravar esse vídeo, porque nesse vídeo eu vou falar das minhas primeiras leituras do ano. Entre outubro e dezembro do ano passado, eu tava numa ressaca literária muito grande. Eu não estava conseguindo ler muito, infelizmente, mas em janeiro desse ano eu consegui ler alguns livros que eu queria muito ler. Então, eu consegui voltar com um ritmo de leitura um pouco mais saudável. Em janeiro do ano passado, eu li 24 livros, o que não é nem um pouco saudável. Eu não sei por que eu fiz aquilo, sinceramente. Mas nesse ano eu abaixei bem mais esse número e eu li livros que eu estava muito animada para poder ler. Então, é sobre eles que eu vou falar nesse vídeo. Além de diminuir o meu ritmo de leitura, eu comecei com um novo hábito esse ano, que é anotar as coisas que eu leio nos livros, porque eu não anotava antigamente, eu só ficava, tipo, dependendo da minha memória, o que tudo bem, é só que às vezes eu lembrava de alguma coisa muito boa pra poder falar, só que depois que eu já tinha gravado o vídeo, sabe? Meio triste, então agora eu anotei tudo o que eu acho importante e eu vou falar aqui. O primeiro livro que eu li em 2024 eu comecei em dezembro do ano passado, mas como eu disse, estava numa ressaca literária muito grande. Mas quando eu comecei a pegar o ritmo de leitura foi mais ou menos no começo de janeiro. E depois que eu peguei o ritmo, eu fui devorando o livro e eu tive um surto de personalidade por conta dele, mas eu já falo sobre isso. Entre Cabras e Ovelhas, esse livro aqui foi meu namorado que emprestou. A gente tava trocando leituras favoritas, ele emprestou esse aqui e eu amei esse livro e eu favoritei ele também. O plot desse livro é que é uma vila pequena e uma mulher desaparece. E esse desaparecimento dela desencadeia uma série de eventos. O principal evento sendo duas meninas que decidem procurar Deus. E elas decidem sair nessa procura porque falam para elas que essa mulher não teria desaparecido se Deus estivesse ali cuidando da vila delas. Então elas decidem procurar Deus, para Deus trazer a mulher que desapareceu de volta. Mas esse não é o único evento que a gente segue, tem múltiplas perspectivas nesse livro. Então a gente segue várias pessoas da vila, a gente vê como é a vida de cada um. E várias pessoas estão guardando segredos. Cada uma tem o seu próprio motivo para estar triste ou feliz que essa mulher desapareceu. E a gente vai descobrindo isso ao decorrer da leitura. Eu achei que esse livro teve uma escrita muito sutil, por assim dizer, porque tem vários segredos nesse livro e alguns são revelados com a autora só ainda te falando o que é quando a hora certa chega, mas tem algumas coisas que não são ditas com todas as palavras. A autora deixa entender algumas coisas e você tem que tirar suas próprias conclusões. E eu gostei muito disso porque como são tantas pessoas nesse livro, são tantas perspectivas diferentes, tantas vidas, eu acho que se a autora só começasse a contar todos os segredos, só ia ficar tipo um contar e não mostrar, sabe? Muito grande. Eu também achei que todos os personagens foram muito interessantes. Essas duas meninas principais, elas são bem pequenas, eu acho que elas têm menos de 7 anos, eu acredito. Então é muito interessante ter essas personagens principais são crianças fazendo essa missão, não entendendo muito bem o porquê que uma pessoa adulta desapareceu um dia e não entendendo por que certos adultos não querem que elas fiquem perto dessa pessoa aqui, sabe? Então é todo um negócio bem interessante. Eu também achei esse livro engraçado em questão de o quão sem noção os personagens são, porque, tipo, eles botam muito esforço pra te falarem que eles não são preconceituosos, mas aí eles vão lá e fazem alguma coisa preconceituosa e depois tentam se defender falando: ah, mas isso não foi preconceito, isso foi curiosidade. É que nem você dizer que você não é homofóbico, mas em pleno 2024 ainda defender a J.K. Rowling, sabe? Entendeu o que eu tô dizendo? É isso. Mas eu gostei muito desse livro, eu fiquei muito tempo pensando sobre ele e, tipo, depois que eu terminei, eu fiquei tentando conectar cada segredo com o final e, tipo, como cada coisa aconteceu, porque não segue numa linha cronológica. E como são vários personagens, a gente volta pro passado de cada um deles. E às vezes é um passado bem passado mesmo, às vezes é um passado um pouco mais recente. Acho que dá pra entender, mas, assim, eu mandei uma quantidade absurda de áudio pro meu namorado, porque eu surtei de verdade com esse livro. Quando o final aconteceu assim, eu fiquei, cara, eu queria que tivesse mais, mas o final é perfeito, então eu não quero falar que tenha mais, porque tá muito bom assim, mas ainda assim eu quero que continue pra não ter que terminar de ler. E, eu dei uma mini surtada, esse livro é muito bom, eu recomendo, eu acho que é uma leitura bem interessante. Talvez você leia e não ache que é tudo isso, mas pra mim fez um impacto muito grande. Segundo livro que eu li em 2024, também do meu namorado,
O Labirinto do Fauno. Esse aqui eu não pedi emprestado, eu só peguei da estante dele, mas ele não reclamou, então eu vou só assumir que tá tudo bem. Esse livro conta a história de uma menina que mora na Espanha fascista e o pai dela morreu e a mãe dela se casou com um outro cara que ela não gosta e ela gosta muito de ler livros de contos de fadas e ela acaba encontrando esse mundo mágico no Labirinto do Fauno. Eu acho que essa é uma boa sinopse. Eu nunca vi o filme, mas eu tenho interesse em assistir o filme. E, sei lá, eu vi que ele tinha esse livro, eu fiquei, cara, eu vou ler antes de ver o filme. E quando eu comecei a ler o livro, que eu descobri que o livro veio depois do filme. Então, tem dois autores aqui no livro, que é o Guilherme Del Toro e a Cornélia Funk. Cornélia Funk, autora de fantasia infanto-juvenil, já li um livro dela. Guilherme Del Toro, diretor de cinema maravilhoso. Então, a história original é dele e ele chamou ela para poder escrever o livro, colocar em formato de livro. E pro livro, ela escreveu contos que abrangem o mundo criado originalmente. Então, tipo, tem um relógio que tá sempre aparecendo, ela coloca um backstory para aquele relógio. Ela coloca um backstory para a pessoa que fez aquele relógio. E assim vai, e é bem interessante. O maior tema desse livro para mim foi a relação entre o bem e o mal. A personagem principal é uma criança, eu acho que é tipo 10 anos, por aí. E ela lê muitos contos de fadas, então para ela, a relação entre bem e mal é uma coisa muito preto no branco. A mãe dela é uma pessoa boa, porque ela gosta da mãe dela e ela acha que a mãe dela faz coisas boas. Mas o cara que a mãe dela casou é uma pessoa ruim, porque ela não gosta dele e ela acha que ele faz coisas ruins. Então para ela é isso, uma pessoa só pode ser boa ou ruim. Mas com o passar do livro ela vai entendendo que não é muito assim, que é um negócio bem mais tons de cinza e é mais complexo do que isso. Tipo, eu gosto de livros que tem personagens, tipo, crianças como personagens principais, mas que não necessariamente é um livro infantil. Porque, tipo assim, esse livro aqui é um pouquinho obscuro, um pouquinho obscura essa palavra que eu quero falar. Eu não tenho certeza, tipo, eu não esperava algumas cenas que teve nesse livro. Pra mim foi um pouquinho pesado, mas é porque eu sou uma pessoa extremamente sensível. Mas eu, tipo, é porque eu não esperava pra um livro que eu consideraria um livro de criança, tipo, ter cenas de mortes tão, sabe, gráficas. Mas, que nem o último livro, Entre Cabras e Ovelhas, tem duas personagens principais que são crianças. Mas não necessariamente um livro infanto-juvenil, sabe? Tem temas maiores acontecendo ali. Mas eu gosto que a personagem principal é uma criança porque ela vai aprendendo um pouco mais sobre as complexidades do mundo ao redor dela. Eu gostei bastante desse livro. Depois das primeiras 100 páginas, o meu ritmo de leitura melhorou bastante. E como voltou luz aqui em casa, eu devorei os últimos 2 terços nesse livro aqui, tipo, em um dia. Então foi uma leitura até que rápida, apesar de ser um livrinho grandinho, mas é muito bom e eu recomendo. E pro meu namorado que tá assistindo esse vídeo, a gente tem que assistir o filme porque eu não vi ainda. O terceiro livro que eu li em janeiro foi The Sound of a Wild Snail Eating. Esse livro é um livro de não ficção, conta a história real de uma mulher que tem uma doença invisível e ela ficou incapacitada por mais ou menos um ano. Ela não conseguia levantar da cama dela. E ela passa basicamente esse tempo inteiro observando o ciclo de vida de uma lesma. E inicialmente essa mulher não fica muito feliz com isso, ela fica, pra que eu vou querer uma lesma, sabe? Tipo, é mais uma responsabilidade, eu vou ter que pensar nesse bicho quando eu não consigo nem me cuidar. Mas com o tempo ela começa a achar interessante ter essa lesma lá, porque ela pode observar esse animal que faz as coisas em um ritmo bem mais lento do que ela está acostumada. Esse livro é espetacular, eu amei ele, eu favoritei. Das 3 primeiras leituras de janeiro, 2 eu já favoritei, então ótimo começo de ano pra mim. Eu li esse livro em recomendação da Alison Pages, ela tem ótimas recomendações de livros sobre pessoas com doenças crônicas. E eu só achei esse conceito interessante, porque o assunto principal ali é a doença crônica, mas ao mesmo tempo tem vários fatos sobre lesmas e essa mudança de perspectiva e como, tipo, observar uma lesma, essa mulher sentir um pouco melhor em relação à vida dela, sabe? Então é muito interessante como, tipo, coisas simples do dia a dia podem fazer você, tipo, ver um significado maior nas coisas. Eu gostei muito desse livro, achei que foi muito bem escrito. Eu amei os 1 milhão de fatos sobre lesmas que tem nele. Então, eu não sei se tem esse livro traduzido, eu não achei traduzido, mas é um ótimo livro, ele é bem curtinho. Então, se você tem interesse nesse assunto e quiser saber bastante sobre lesmas, eu recomendo essa leitura. O quarto livro que eu li esse mês foi A Redoma de Vida da Silva Plath. Esse livro tá na minha TBR há muitos
anos. Porém, eu sempre ficava colocando pra trás, empurrando com a barriga, e aí, ano passado na Bienal, eu finalmente comprei uma cópia física e fiquei, eu tenho que ler esse livro logo. E eu li, e eu li. Esse livro geralmente é descrito como semi-autobiográfico, é sobre essa jovem mulher que sai do subúrbio e vai morar em Nova York, e é sobre os problemas dela lá. E esse é um livro de mulher maluca que fica mais maluca. Eu tava bem animada para essa leitura, mas eu não diria que funcionou muito bem para mim, porque é o mesmo problema que eu tenho com todos os clássicos. Esse livro é bem racista. E eu tava tendo problema com isso. Todas as partes amarelas que eu marquei são coisas que não envelheceram muito bem. E 90% são coisas racistas. E como esse livro é considerado semi-autobiográfico, eu fico preocupada pelos jeitos que a Sylvia Plath tratava pessoas negras na vida real, mas eu nunca vou saber como é que era, então é melhor nem pensar nisso, né? Vamos seguir em frente com esse falatório. Basicamente, eu achei que a escrita foi muito boa. O senso de tempo da personagem principal vai se esvaindo enquanto a saúde mental dela vai decaindo. E eu achei que isso foi feito muito bem, especialmente porque esse livro é escrito em primeira pessoa. Então, tipo, dá pra ver de primeira mão essa perdição dela. E eu achei que isso foi bom. Então, é uma escrita que fica mais confusa porque a personagem principal está confusa. A escrita desse livro me lembrou muito Garota Interrompida. Porém, eu nunca terminei de ler Garota Interrompida, então eu não queria fazer essa comparação de primeira porque eu não terminei de ler aquele livro, eu posso estar completamente errada. Mas, depois que eu terminei de ler esse livro, eu fui olhar coisas no Pinterest, porque eu sou a menininha do Pinterest, e eu vi várias fotos desse livro do lado de Garota Interrompida. Então, não foi só eu que pensou isso, várias pessoas pensam nisso. Então, eu posso estar errada porque eu nunca terminei de ler aquele livro, tô comparando sem saber, mas outras pessoas da internet também acham isso, então eu vou me basear na opinião delas. O quinto livro que eu li foi Rental Person That Does Nothing. Eu escutei esse livro em áudio, é um livro de não ficção, e a história desse livro é que tem um cara que ele decidiu que ele não queria fazer nada, ele não queria mais trabalhar. Ele ficou, eu não nasci para trabalhar, eu não nasci para ser um escravo do capitalismo. Então ele cria esse serviço onde ele é uma pessoa de aluguel que não faz nada. Então você pode alugar ele para não fazer nada. Mano, é genial esse conceito. Eu adoraria fazer isso. Se eu pudesse viver não fazendo nada, eu fazia isso. Porque é muito melhor do que fazer alguma coisa. E o conceito dessa pessoa de aluguel é muito simples. Você quer fazer alguma coisa, porém não quer fazer sozinho? Você quer ter uma pessoa ali de apoio moral, só estando ali te observando? Você chama ele, sabe? Tipo, você precisa terminar de escrever a sua tese de faculdade. Porém, você não consegue fazer isso porque você se distrai. Chama ele para poder ficar no mesmo quarto que você enquanto você escreve e você vai ter ali uma pessoa te observando. E aí você consegue escrever, entendeu? Porque você tem uma companhia. Pessoalmente, eu prefiro fazer as coisas quando não tem ninguém me observando, mas tem pessoas que se sentem muito melhor quando elas têm, tipo, só uma presença ali com elas, sabe? Que ajuda elas a focar. Porque se elas perdem o foco da atividade, é só olhar pra aquela pessoa e ficar, por que essa pessoa tá aqui? Ah, é, porque eu queria fazer isso aqui e precisava que ela me observasse. Então, tipo, tem esse ponto seguro ali, sabe? Então, eu gosto desse conceito que ele começou, eu gosto dessa carreira dele, eu gostei do livro. E a coisa que eu achei de mais interessante nesse livro é que o autor desse livro não é o autor desse livro. Esse livro tem um escritor fantasma, que se você não sabe o que é isso, basicamente é quando um artista é chamado para escrever um livro, porém não é escritor. Então eles contratam alguém para escrever o livro para eles e eles pegam um crédito. Então a pessoa faz a escrita, mas eles não pegam crédito nenhum, então um fantasma. Esse é o conceito. Porém, esse livro deixa claro desde o começo que não foi o cara da história que escreveu o livro, e isso é explicado em uma frase maravilhosa, onde ele fala: eu não escrevi esse livro porque escrever esse livro seria fazer alguma coisa, e eu não faço nada. Espetacular, adorei, um ótimo motivo para não fazer uma coisa que você está sendo pago para fazer. Mas eu gostei que isso foi esclarecido desde o começo, porque assim todo mundo recebe o crédito que tem para receber, e eu também gostei porque o escritor fantasma teve que adicionar no livro que ele não gosta do conceito de uma pessoa de aluguel que não faz nada. Eu simplesmente adorei isso, que esse cara fez questão de pedir pra ele colocar no livro.
Por favor, coloca no livro a sua opinião, porque eu sei que você não gosta. Eu sei que você não gosta. Bota aqui que você não gosta. E ele botou. O próximo livro que eu li, eu fiquei muito feliz de ter lido, porque estava na minha TBR faz um tempo, e também porque eu favoritei ele. Ela Me No Pi é um livro escrito em cartas, e conta a história das pessoas que vivem nessa ilha, onde tem um monumento com uma frase que tem todas as 26 letras do alfabeto com mínimas repetições. E o pessoal dessa ilha venera esse cara que conseguiu escrever essa frase. Eles ficam, isso aqui foi um feito impossível, só esse gênio aqui consegue fazer isso. Então a figura é extremamente venerada e tem esse monumento bem no meio da ilha com essas letras. Porém, começam a cair uma letrinha de cada vez. E com cada letra que cai, essa letra é banida do vocabulário. Porque o conselho, que é o governo dessa ilha, acredita que isso é um sinal do além. Que é esse cara falando, eu tô desafiando vocês a restringirem o seu vocabulário, falarem com menos letras, para vocês se comunicarem de uma maneira diferente. Então, é um livro muito interessante, a forma como ele é escrita é muito interessante. E esse é um livro impossível de ser traduzido. Porque para esse livro ser traduzido, a forma fundamental dele precisa ser modificada, que é a frase que foi escrita com todas as 26 letras do alfabeto e também a ordem com que cada letra cai e como que isso, sabe, dificulta a fala dos personagens. Então, para poder traduzir esse livro, seria modificar ele completamente, seria basicamente reescrever ele. Então, esse livro é um livro impossível de ser traduzido e só pode ser lido e apreciado na língua original, que é o inglês. Porém, eu digo assim, lido meio abrangente, né? Porque assim, eu sei inglês, eu consegui ler esse livro muito bem, mais ou menos. Eu consegui entender 90% desse livro. Porém, o autor desse livro inventa muita palavra. Desde o começo, quando todas as letras ainda estavam em uso. E eu só tive sorte de conseguir entender porque criaram uma página na internet onde as pessoas traduzem as palavras que ele inventou a partir do contexto. Então eu tive que ficar voltando nessa página toda hora, porque estava muito confuso. E depois que tipo, a maioria das letras some, só fica basicamente impossível de ler esse livro, porque tipo, são só letras jogadas, mas é um conceito extremamente interessante. Eu amei como foi escrito, eu amei o final, eu amei tudo sobre ele. E como esse livro é escrito em cartas, abriu uma porta muito boa para poder ter diversas perspectivas, e é isso que o autor faz, e é muito bom que a gente consegue ver como cada pessoa lida com essa mudança abrupta, sabe? Como que eles estão lidando com essa perda de comunicação deles. E o último livro que eu li em janeiro é um mangá, O Cão que Guarda as Estrelas. Foi meu namorado que trouxe esse livro pra mim. E ele falou, lê, você vai gostar. Gostei? Sim. Fiquei emocionalmente destruída? Também. Esse livro é sobre um homem, o seu cachorro e uma viagem que eles fazem. E essa vai ser a sinopse mais vaga que eu vou dar aqui. Eu não sabia de nada quando eu comecei a ler esse livro. Eu não estava preparada. Meu namorado tentou me preparar, mas ele não me preparou o suficiente. Porque eu fiquei muito triste. Mas muito, muito, muito triste. Esse livro é bom. Esse livro é bom. Eu não recomendo porque é triste. E eu não gosto de recomendar coisas que me deixam triste, que eu acredito que vão deixar outras pessoas tristes. Porém, é um bom livro. Então, não sei, sabe? Tipo, vai de você, pesquisa mais sobre e você vê se você quer ler ou não. Mas esse livro aqui é muito bom. E essa expressão, o cão que guarda as estrelas, é uma expressão sobre, tipo, você quer algo que você não pode ter. Um cão fica olhando as estrelas e não pegar elas. E não vai poder fazer isso. Então, assim, muito bem essa expressão, muito bem o jeito que foi usado no livro, muito bonito o livro todo. E esse livro aqui tem um conto no final, que inicialmente eu fiquei, por que tem um conto aleatório aqui? Mas esse conto, ele se relaciona com a história principal e foi a minha parte preferida do livro, o conto no final. Sério, tipo, muito bonito, gostei de tudo que tá aqui. Então é isso, esses foram os 7 livros que eu li em janeiro. Eu abandonei só um livro esse mês, que foi Devotions, da Mary Oliver, que é um livro de poesia. E eu tento ser uma pessoa que gosta de poesia e poema, mas eu não sou. E eu acho que essa foi a minha última tentativa. E eu tentei ler esse livro porque são poemas que falam mais sobre, tipo, a natureza e a sua ligação com o universo. E eu gosto dessas coisas. Então eu vou querer ler isso. Mas eu não gostei. Talvez poesia não seja pra mim, talvez eu não seja esse tipo de leitora. E tá tudo bem, mas eu tentei. E é sobre. Então, esses foram os 7 livros que eu li no mês de janeiro e esse que eu abandonei. Eu estou muito satisfeita com o meu mês de leituras, eu acho que foi um bom começo para esse ano. Eu tentei abaixar o meu ritmo de leitura, eu tentei não ler
demais, porque, tipo, por exemplo, um livro desse aqui. Eu li esse livro aqui em mais ou menos 1 hora. Tipo, ano passado eu ficaria, já tô com a sequência aqui, eu já vou ler a sequência direto. Mas a verdade é que eu não queria ler a sequência, tipo, logo depois. E ano passado eu teria me forçado a ler. Eu já fiz isso várias vezes. Tipo, eu li toda a série de Crônicas de Spiderwick em um dia só. Porque eu fiquei, são curtos, eu posso fazer isso em um dia, sabe? Mas eu tô querendo ser um pouco mais respeitosa do meu tempo. Então, eu não quis ler, não li. Eu acho que 7 livros tá muito bom. E, tô satisfeita. Então é isso, esse foi o meu mês de leituras. Me conta sobre os livros que você leu esse mês, porque eu sou curiosa, sou fofoqueira, eu quero saber. E é isso, a gente se vê no próximo